Sabe, em uma das minhas músicas, intitulada Jesus Cristo, Jesus Cristo, né? Uhum. Há um trecho da música que diz que aquilo é uma questão a ser feita para a pessoa de Jesus Cristo. Sabes que no mundo o meu povo é o que mais te adora? Sabes que em África nós temos muito mais igrejas do que escola? Quanto mais oramos o teu nome, a coisa piora. Ou não vieste por nós, ou então ignoras quando a gente chora. São perguntas que as pessoas às vezes quando ouvem a música, aquelas que já tiveram a oportunidade de ouvir, a música é Jesus Cristo, está aí no YouTube, né? Penso, acho que as coisas vão estar mais atualizadas. Mas essa parte do... Sabes que no mundo o meu povo é que mais te adora. O africano não é que mais ora no mundo. Percebe? O africano é quem mais ora no mundo. O africano é o que mais abarrota as igrejas. Em todo o mundo. Há tempos atrás, quando estudávamos teologia... Mas essa questão, desculpa só cortar, é uma conversa, né? Uma conversa. Diba apenas, diba. Diba. Yeah. A América Latina, principalmente o Brasil, é um dos países com mais cristãos no mundo. Eu falo propriamente da Zona Sul, de São Paulo, naquelas redondezas de Capão Redondo, Campo Limpo, tem muitos. Eu falo porque conheço, acompanhei, tem muito cristão aí, e aí tem muito adventista. Até parece que os adventistas, maioritariamente, estão ali, mas quando dizes africanos é que mais adoram o cristianismo, né? Ou os africanos é os que mais estão nas religiões. Os africanos é que estão mais nas religiões. Sim, e como vamos a falar propriamente do cristianismo, então os africanos é quem mais estão no cristianismo. Ok, mas falas no cômputo geral porque aqui em África tem o islamismo também, não? Mas que não é a maioria. Sim, não é a maioria. Em relação ao cristianismo, a religião mais influente de África é o cristianismo. Mas nem todos os países adotam o cristianismo como uma religião. Como uma religião maioritária. Sim, até não diria, né? Olha, vem aqui vamos aqui melhorar o termo, né? O termo. Não diria que a África, né? A maioria, a parte maioritária seja cristã. Mas diria que a África, quem faz o cristianismo em África ou no mundo são os africanos. Quem faz o cristianismo no mundo são os africanos. Citaste o Brasil. Citaste o Brasil, mas citaste, como é que eu posso dizer? Algumas zonas. Zonas específicas, mas o Brasil é grande. Se ires nas Américas, não, na Europa, por exemplo, se ires na Europa, tu vais ver que, se formos na Europa, vais ver que quem faz o cristianismo mesmo na Europa são os negros. As próprias igrejas lá, até mesmo na própria América. Na própria América, as próprias igrejas lá quase nunca estão cheias. E se estiverem cheias, maioritariamente das pessoas são negras. Sim, uma vez alguém me disse, olha, aqui tem dois cultos. Tem um culto normal, que é o dos negros, e tem um culto especial, que é dos brancos. Isso em uns países lá da Europa. É uma das igrejas, penso que é a igreja católica de lá. E ele disse, mas o que mais fica cheio é o culto dos negros. Normalmente o culto deles dá dos brancos. A maioria que frequentam são idosos.
Quer dizer, isso aqui também já ouvimos muito, né? Que a maioria das pessoas que oram, que rezam, né? Ou que seguem as religiões cristãs, não só, mas muitas das vezes a religião cristã na Europa são pessoas idosas. Mas tudo isso deve ser um porquê. É sobre isso que nós falamos, é isso que nós chamamos de ciência. É saber atender o meio, responder o meio, de acordo às situações do meio. Atualmente estamos a viver uma grande tendência, uma grande frequência de vampirismo sexual noturno, né? Isso, todas as religiões falam sobre isso. O islamismo tem falado sobre isso, alguns chamam homem da noite, cada um tem o nome que ele chama. É uma realidade. É uma realidade. Eu e você sabemos bem disso. É uma realidade. Talvez os nomes vão mudando, mas é uma realidade. Muita gente sofre vampirismo sexual noturno, ou seja, as energias são sugadas de forma sexual durante a noite ou durante o sono. Então, como é que nós podemos responder isso? Isso é ciência. Isso é ciência. Então, estamos nesse ponto aí. Vamos analisar isso dentro de quê? Da ciência. Como ciência. Os idosos normalmente frequentam esses lugares. São pessoas que já viveu, né, a maior parte das fases da sua vida e está naqueles últimos minutos. Há duas coisas aí. Um idoso pode ser a pessoa ideal para te conduzir para uma religião. Pela fase da maturidade. Ok, pela maturidade que ele já atingiu. Um idoso pode ser a pessoa ideal para te conduzir a uma religião. Porque quando a pessoa chega naquela idade, a partir dos... estamos a falar de 54, né, 63, porque até lá em diante, 72 é já ancião. Então, 54, 63, é um pouco mais em frente. Ele já atinge uma idade de decifrar os enigmas. Ok? Quer dizer que a vida para ele torna-se mais reflexiva. E divertida. Por que divertida? Porque ele já viveu tudo. Já viveu tudo. Então a vida para ele torna-se mais divertida, mais reflexiva. Ele pensa mais, porque ele já está bem na porta da morte. Está bem na porta da morte. Então ele pode pensar assim, epá, então depois daqui onde é que eu vou? E começa a ter certa preocupação com o espírito dele. Por isso que falamos as duas coisas. Pode ser ele uma pessoa ideal para te conduzir no caminho da religião, né? Porque ele pode servir de caminho, porque os mais novos podem ver. Se ele está lá em frente, pela idade que ele atingiu, e viu que o caminho a seguir é esse, com a experiência de vida dele, temos que seguir o mesmo. Para amanhã não chegar onde ele chegou e dissermos, se soubéssemos. Quer dizer, há uma ideia de que os que foram primeiro é quem deve mostrar o caminho. Mas há um outro ponto. Os que foram primeiro podem estar errados. Porque o que ele se tornou na idade que ele atingiu lá varia ou depende daquilo que ele foi no passado. Falamos muito sobre o tempo, né? Falo muito sobre o tempo. Um dia vocês vão entender o porquê. Porque o tempo é quem mostra. Por isso eu digo assim, eu não condeno, eu nunca vou condenar o passado de alguém. Eu não condeno o passado de alguém. Se eu tiver que condenar o ser humano, eu condeno pelo presente dele. Vou condenar no presente dele. Eu não vou condenar o que ele fez no passado. Sim, faz todo sentido, porque o passado é que fez com que ele pudesse estar aqui. Ok, então vou lhe condenar agora. Porque se ele disser que perceber que ele está sendo condenado e ele está errado, mudar de posição, já não posso mais lhe condenar no amanhã dele, né? Que vai ser o presente dele para amanhã, lhe condenar pelo presente dele de hoje. Que vai ser o ontem, pelo passado dele. Não posso, porque ele já mudou. Já não é a mesma pessoa. Já viveu, a fase é outra. Então, ficar insistindo no erro que as pessoas cometeram no passado, querer julgar a pessoa pelo passado, é um atentado contra a própria natureza. É uma afronta à própria natureza. Porque a própria natureza ela é cíclica. Nada é estático, né? Você percebe, né? Porque aqui as dúvidas devem ser esclarecidas. Porque veja só, muitos dizem que
devemos viajar para o passado, para podermos perceber o nosso presente. Porque o nosso futuro depende do nosso presente. Sim. O nosso presente dependeu do nosso passado. Então, quando dizem para nós viajarmos para o nosso passado, não é um convite a fazermos uma reflexão e podermos, de alguma forma, vermos como estamos agora e construirmos o nosso futuro. Por que não julgarmos o nosso passado se este passado é o que nos fez estar aqui neste presente agora? Eu acho que é importante nós viajarmos para o passado para podermos ver sentido ao que estamos a viver agora. Você hoje não vai julgar o passado. Não necessariamente julgar, mas revisar o que eu fiz no passado, de modo a não cometer os mesmos erros, se foram erros necessariamente, no hoje. Revisar, endireitar-se o termo. Sim. E aí nós estamos a dizer, a vida é feita em letras. Não é à toa que o primeiro dia do calendário Congo antigo, né, chama-se, porque a língua mantém, a língua não desaparece. Vocês é que vão deixar de usar ou podem mudar a vossa vivência. Mas a língua não vai mudar, vai continuar a mesma, porque a língua é a ciência oral. É a ciência da transmissão oral, porque a língua é criação dos acontecimentos. Ou seja, aconteceu algo, deram nome naquela coisa, aquilo fica marcado na história. Mas isso aqui vamos falar numa outra ocasião, quando a gente falar sobre a oralidade é uma ciência. Por isso que nós devemos velar pela oralidade. Estamos aqui tudo na questão do tempo. Nós não podemos traduzir as palavras que estão numa outra língua para uma outra língua. E devemos buscar os seus significados. Por isso que eu disse, a quarta-feira, como é que é? O primeiro dia que nós hoje, né, vimos nas religiões de matriz africana e não só, dizem que é quarta-feira, né? Seria o que nós chamamos hoje de quarta-feira. É o dia da criação do homem. Certo. Já ouviste isso, né? É certamente Ntsona, em Kikongo. Quando falamos em Kikongo, quer dizer, na tradição dos antigos, os antigos chamaram de Ntsona. Então, a língua codificou isso. Nós não podemos traduzir Ntsona. Não tem como traduzir. É tipo mas, sim, mas podemos falar do quê? Do significado. No sentido da coisa. Sim. Ntsona vem de sona. Sona quer dizer escrever. Em Choco é sônica. Sônica. Em Kikongo também é sônica, escrever. Mas a abreviação é sona, escritura. Ok? Sona, obrigado. Sona é escritura. Tem que agradecer. Sona é escritura. Ok? Sônica, escrever. O que significa? Já que é o primeiro dia é escritura. Quer dizer que a vida para o Mukongo é como se fosse uma letra. Percebe? É como se fosse uma letra. E toda carta, toda letra, né? Toda carta que é escrita para alguém é influenciado pelas circunstâncias. As cartas são influenciadas pelas circunstâncias. Hoje nós não podemos condenar o fato de alguém que escreveu uma carta no passado, teve uma parte que parece que a tinta daquela máquina, como é que chama? Da ictografia. Como? Catilografia. Falhou. Não, nós não podemos condenar isso porque não sabemos qual é a circunstância que ele fez falhar. Os que estavam lá podem lhe condenar. Falhou porque se você puder nos chamar para te dar uma outra máquina. Mas nós hoje não vamos condenar ele lá no passado. Porque nós não sabemos as circunstâncias. Ok? O que nós devemos fazer? É reparar. Já que aqui falhou, mas queria escrever C. Não está aparecendo bem, então vamos fazer o quê? Vamos reescrever numa outra folha para que as gerações que vão vir entendam que estava escrito aqui. Porque as gerações que vão vir também vão ter que nos condenar. Mas não muda o sentido da escrita. Se estava C. Não muda o sentido. Ele é C. Só que a tinta, aquela tinta da impressora, não apareceu bem quando ele escreveu.
Então nós nessa geração vamos reescrever para enfatizar. Para os que vão vir, eles não vão saber se calhar que lá na terceira geração falharam. Eles só vão saber que a segunda geração escreveu bem. Mas a segunda geração sabe que escreveu bem porque tinha que reforçar o que a terceira geração fez o quê? Falhou. Percebe? Então, eles não vão condenar o passado. Eles vão condenar o presente. Tá bom, você veio assim. E estamos a fazer o que para mudar isso? Nada. Não estamos a fazer nada. Nada. Não estamos a fazer nada para mudar isso. Nós queremos apontar o quê? O passado. Enquanto nós podemos falar, não estamos a fazer que não, esse C já que veio quase incolor, vamos reescrever. Hoje a tecnologia está mais avançada. Vamos reescrever. Em vez de colocar mais com tinta preta para que pode desaparecer, vamos colocar uma tinta vermelha. Por exemplo, para poder mostrar caminho nas gerações vindouras. Percebe? Então, é aquilo que nós dissemos. Eu não posso condenar alguém. Não estou a falar toda uma história. Porque a história é feita pelas pessoas. Porque toda a história do tipo, alguém vai falar, não, do passado vão falar, não, ele não escreveu porque não queria colaborar conosco. Ele só não escreveu aquele C porque não queria colaborar conosco. Mas ele nem sabia se você existia ou não. Percebe? Não, por exemplo, nessa geração, vou tentar ser um pouco mais claro, nessa geração, eu vou dizer que não, o Luseca não escreveu porque queria colaborar, porque não queria colaborar conosco, comigo. Percebe? Essa é a história. Eu falei, você falou, a circunstância aconteceu contigo, então os que vão ler a história, vão contar a história, vão englobar tudo. Percebe? Mas a circunstância, quem vai explicar é você. O autor, ou seja, o protagonista. Você quem deve explicar a circunstância que te levou a não colaborar comigo. Não está a perceber? Por isso é que eu não condeno a pessoa pelo passado. Eu vou condenar ela pelo presente. Se agora você não quiser escrever, pelo simples facto de não querer colaborar comigo, eu vou te condenar. Eu vou te condenar. Mas a geração que vem não poderá te condenar. Terá que entender as circunstâncias. Quem pode te condenar sou eu. Quem deve entender as circunstâncias são os que virão. É como na Irmandade, né? 2 irmãos nasceram são filhos da mesma mãe, mas chegou uma fase já não se entendem mais. Os porquês dele passou lá no passado, enquanto eram mais jovens. Talvez lutaram, houve uma briga, disputaram alguma coisa. Nós, filhos, não devemos condenar isso que passou. Percebe? Devemos perceber as circunstâncias. Porque você vai condenar, não, o irmão do meu pai não foi, é quem não foi bom com meu pai. O filho dele também vai dizer a mesma coisa, talvez. Porque talvez na circunstância que está a acontecer, no momento, o outro foi falar nos filhos dele que o outro não presta. Mas é o que ele contou. Quem tem boca, fala o que quiser. Percebe? Mas nós, a geração que vai vir depois, temos que entender as circunstâncias. O que é que levou ele a escrever isso? Por que que escreveu isso? O que é que aconteceu? E depois de nós entender essa circunstância, marcamos o grande passo. Vamos avançar para que os que vão vir depois de nós não caiam no mesmo erro. Percebe? A oralidade é ciência. E vamos marcar um passo, e os que vão vir vão marcar outro passo. Por isso é que dizemos, vou repetir de novo, para não pensar que se perdemos na conversa. Os velhos podem servir de caminho, por causa de quê? Pela idade que eles têm, a fase que eles vivem da vida, é de decifrar enigmas. Isso lhe torna mais experiente. Em poucas palavras, lhes torna sábios. Mas só que talvez essa experiência deles, ou essa sabedoria deles, pode ser mal formada, pode estar mal formada, né? Ou mal constituída, por causa de quê? Por causa da má formação do passado. Percebe?
uma criança que cresceu longe dos pais e da sua terra-idade, que como chamamos kindende, criança mesmo, infância, kindende é infância. Criança é canuque. Canuque, outros vão falar ndengue, que como entende, é uma criança, ndende é uma criança, kindende está na fase de criança, ou seja, infância. A fase de kindende, se você não tiver capacidade de enquadrar o filho enquanto ndende, né? Enquanto ndende, um flash já um pouco a língua também aí, os que estão ouvindo entre aos poucos, estão a fazer o vocabulário dele. Porque alguém chegou para mim e disse, Biba, muito obrigado. Muito obrigado. O meu vocabulário também está a enriquecer com os termos da nossa língua. Um pouco de o Unasakwila, Ngurikanao, Kupaleu Anzambi, e outros termos, isso é choco. E outros termos que vamos lançando vai ajudando. Porque a nossa ideia é as origens. As origens, porque você não avança sem saber atrás. Você não avança sem saber atrás. Nós não somos inimigos da verdade nem do conhecimento. Apenas questionamos. E toda pessoa que vem do passado leva consigo coisas do presente. E quanto mais essa coisa puder lhe ajudar a sobreviver. Isso é muito normal. Quando falo de sobreviver, não falo apenas no aspecto de ganhar vida física, mas falo como existência, como ser dentro da existência, como parte da existência. Existem informações antigas que nos ajudam a constituir esse conhecimento. Então vamos acarretar conosco. Mas se houver alguma coisa que nós lá no passado não fizemos ou esquecemos, devemos ser informados. Percebe? Devemos ser informados. Então, uma criança que nasce, cresce com problema de formação, com má formação da infância, na adolescência dele vai ter o mesmo problema. Muitas crianças não sabem hoje, não tiveram cuidado do seu corpo. Por quê? Porque não teve quem podia lhes orientar. E quando começaram a descobrir os seus corpos, começaram a descobrir, as meninas começaram a descobrir que os seios ficam mais grandes, começaram a apertar os seios, começaram a sentir outras sensações. E os rapazes começaram a brincar com pênis, começaram a sentir outras sensações. Por não conhecer, porque ninguém lhes iniciou nisso. A palavra iniciar não está envolvido propriamente em coisas ocultas. Iniciar é ensinar alguma coisa que estava fechada. Por isso é que tem um livro da história antigo dos portugueses aqui em Angola, era Iniciação à História. Você me fez lembrar algo. Eu sou iniciado. Ok. Porque eu sou candange. Eu fui candange. Candange é choco. Candange é alguém que está numa circuncisão longe da família. Nesta circuncisão, enquanto candange, vai aprender as normas que regem a vida. Como respeitar o ser humano, como se respeitar, como se posicionar e como ser você diante das circunstâncias. Isto é iniciação, exatamente o que você está falando. É iniciação. Talvez o termo é só que mudou. Até a forma de tratarmos as mulheres. Sim, tudo você aprende na lá. Cama, no meio, em tudo. Sim, essa iniciação, tudo começa lá. Você recebe isso em uma determinada idade. Por isso é que ele é marcado, em muitos povos, ele é marcado com o ritual de quê? Da circuncisão. Para mim foi neste... Hoje nós circuncidamos as crianças recém-nascidas. Alguém me disse, não, vocês bacongo circuncidam a criança depois de 8 dias. Não diz isso. Há muita coisa que se perdeu. E às vezes nós julgamos a cultura. Por causa de quê? Por causa daqueles que estão nas cidades. Percebe? E às vezes também nós estamos na cidade e julgamos a cultura. Por causa daqueles também que estão lá no mato. Mas a cultura não é isso. A cultura é um fundamento. Talvez numa outra ocasião vamos falar sobre isso, né? Os fundamentos espirituais.
Sabe quando é que começou o problema de eu começar a me afastar com certos movimentos, né? Eu me afastar um pouco de certos movimentos que também tratam da África, essa coisa aqui. Só para não usar o termo apostatei. Porque assim vão dizer, o apóstata, ele apostatou do movimento. Porque eu acho que é conhecido que eu fui parte do movimento Quintuari Kiabangunza. Alguns nem sabem. Alguns nem sabem que eu não faço parte do movimento Quintuari Kiabangunza. Por quê? Porque não somos o tipo de pessoa de falar tudo o que acontece nas nossas vidas. Não. Existem informações que para nós o tempo vai dizer. Alguns percebem com as ações, alguns só percebem ouvindo. Mas bem-aventurados, e alguns com tempo. Bem-aventurados são aqueles que percebem ouvindo. Desculpa, com as ações. Basta olhar as ações da pessoa e ele percebe, não, essa pessoa já não é a mesma. Aprender com as falhas do outro. Certo. Certo. Então, nesse ponto de vista, eu me afastei porque questionar. Devemos questionar. Estamos todos em busca da verdade. Estamos todos em busca de quê? Da verdade. Então devemos questionar. Essa expressão que, essa coisa que o Saka acabou de falar agora, parece escondido, mas é iniciação. A pessoa é iniciada para a vida. Os nomes vão mudando. Como é que se chama em Choco? Mukanda. Mukanda. Em que Congo é Mukanda? O local onde o Candães fica, chama-se Mukanda. A escola. É Mukanda. É Mukanda. Mas Mukanda também pode significar carta. Sim, carta, Kanda, né? Ok. Ao invés de falar de Kanda é Kikongo, Mukanda é Chokwe. E Mukanda também é a casa onde ficam os Candães. Dentre os Candães tem um líder. Mas continua. Ok. Em poucas palavras, são os chefes da família, os que ensinam como se deve viver, como se deve ser membro da família. Ou seja, eles te iniciam para a sociedade. Exatamente. Como é que você deve se comportar na nossa sociedade? São coisas que nós olhamos com muita ignorância. São coisas que nós olhamos assim e simplesmente de forma despercebida. Por que eu nunca concordei? Você vê, quase nunca usa a expressão cultura africana, não sei o que é africana. Não, porque em África existem limites. O povo Bakongo ou o povo Chokwe, ele quando olha para ele mesmo, ele se olha dentro de um limite. Percebe? Ele se olha dentro de um limite. Por que o Mukongo chamou a pessoa de Muntu? Porque hoje em dia não existe povo banco, não existe não sei o quê. Essas discussões são totalmente desnecessárias. Chokwe, sabe o que é Muntu? Pessoa? Não. Mutu. Ok. Estamos aí, essas semelhanças todas. Mas se você perguntar no Chokwe, o Chokwe vai te dar uma explicação de acordo com a ciência oral dele. E eu já falei, qual é o elemento principal da ciência oral? A língua. Percebe? É a língua. O objeto principal da ciência oral é a língua. Ele vai te dizer assim, olha, nós somos Chokwe, nós falamos muito, ok? Por causa disso aqui. A língua foi explicada pelo quê? Pela tradição. A tradição será explicada ou explica o quê? A língua. Isso é ciência. Então, a tradição oral é quê? É ciência. A oralidade é uma ciência. Nos Camaronês, nos Baçá, o povo Baçá, tive a oportunidade de conhecer alguém. Eles a oralidade chamam de... Como é que se diz? Loa. 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 Em Kikongo, Loa quer dizer criar, criação.
Sabe aqueles... Quando quer chover? Ló é feitiçar. Ok. Você vê que as variações vai fazer o quê? Vai mudar. Por isso eu não posso pegar o que o Camões diz e levar no com... Podem haver semelhanças, mas às vezes aquilo vai variar. Porque para eles Loa é a oralidade. Mas esse Loa, você vai chegar, Loa, traduz Loa, oralidade. Ciência oral. Traduziste já. Depois gerações vão falar que não, a tradução de Loa é oralidade ou... Mas não. Se você perguntar para eles, Loa é o quê? Vai falar, Loa é o vômito da serpente. A serpente, quando engole algo, depois faz o quê? Lança para fora. E ele cria, aquele líquido cria como se fosse um ovo. Tá vendo? Como se fosse um ovo e a coisa que ele lançou está lá dentro. É que faz com que ele pode ir em qualquer lugar. Vai localizar de novo, é uma espécie de logicial. Né? É logicial, é assim que chama. É tipo uma antena. Em francês chama logiciel. É tipo uma antena, um detector, é como o cão. O cão vai passar aqui, vai urinar, vai embora. Quando ele tiver que voltar, vai cheirar o quê? A urina dele. É loa, vômito. Vomitou. Então a serpente pode ir. Aquele logicial dele, que vai fazer com que ele volte de novo a localizar aquilo, ele pode engolir de novo. É o GPS, obrigado. É o GPS. Então ele vai fazer o quê? Vai localizar de novo. Percebe? É aí que eles chamam Loa. Agora, Loa, essa palavra Loa, em Kikong, ele Loa é vômito da serpente. Loa em Kikong é a própria serpente. Ou seja, se falar em Mumba Loa, estão a falar de uma serpente. É uma serpente. Mas é uma serpente aí que faz o quê? Que vomitou. A diferença é só que aí é o vômito da serpente, mas aqui é que é a serpente que vomitou. Ok? É a serpente que vomitou. Então, com tudo isso, vamos falar isso quando a gente falar sobre a oralidade. Hoje não vamos falar da oralidade. Vou explicar isso numa outra matéria sobre a oralidade. Então, com tudo isso, estamos a dizer o quê? A oralidade é o quê, na verdade? A oralidade, na verdade, é, como disse, como o Bassat disse, era vômito da serpente que faz com que essa serpente, não importa por onde ele vai, faz o quê? Vai voltar de novo no vômito dela, naquilo que ela comeu. Ou seja, a oralidade é que faz com que você pode andar à toa, pode girar, vai voltar de novo lá. Mas o que é que vai te fazer voltar de novo na oralidade? É a língua. A oralidade te faz voltar de novo na tradição, te faz voltar de novo nos fundamentos. Percebe, né? A oralidade te faz voltar de novo nos fundamentos. Mas o que te faz voltar na oralidade é a língua. A oralidade te faz voltar nos fundamentos, mas o que te faz voltar na oralidade é a língua. Vou repetir isso várias vezes. A língua é o elemento fundamental da ciência oral. Porque os que passaram, escreveram através de quê? Da sua convivência, o seu convívio, escreveram a história dele, codificando cada acontecimento na sua expressão. Essa expressão é o que chamamos de língua. Então, é assim que nós codificamos as coisas. Língua é o código de um povo. É o elemento principal da oralidade. É o guia. E a oralidade é o meio de expressão de quê? Da tradição. A tradição é o resultado dos fundamentos espirituais de um povo. Porque quem começou um povo, começou com a tradição. Mas essa tradição, todos os povos tradicionalmente estáveis, vou dar exemplo dos Bakongo. Porque as pessoas não conhecem a tradição Bakongo. As pessoas não conhecem a tradição Mukongo. Não sabem que o Mukongo, sua organização estrutural dos Bakongo, é baseada nas três características principais do Criador. A omnipresença, a omnisciência e a omnipotência. As famílias Bakongo são organizadas nessa estrutura e codificado no DNA.
No DNA. Está vendo, Joacom? Existe uma família ao lado que só representa a omnipresença. Existe o lado que só representa a omnipotência. Existe o lado que só representa a omnisciência. Na família que representa a omnipotência é onde nasce o rei, ou o chefe de família, um fumo, pensador, fumo de canda. Ele é o pensador da família, ele é o cabeçalho da família, ele é o que senta para pensar pela família. É o chefe de família. Como é uma sociedade, então esse chefe de família vai ser o rei. Na expressão europeia é rei, mas para nós não é rei, porque rei é regidor, é quem está a reger, né? Mas vamos aqui tentar. É difícil traduzir. É difícil traduzir as palavras. Elas devem simplesmente ser buscadas pelo seu significado, A sua essência. a sua essência. Isso é a oralidade. Cada vez nós entramos em um ponto, porque estávamos a falar do velho. Não, foi bom entrar nesse ponto para poder esclarecer algumas coisas, né, que são duvidosas, né, no caso. Não necessariamente duvidosas, mas a sua compreensão acaba sendo deturpada. Sim, leva a dúvidas, leva a questionamentos. Exatamente. Agora, mas voltando ainda na questão da letra da música, Jesus Cristo. Por que surgiu essa ideia de que, não sei se surgiu a ideia ou é mediante aos acontecimentos, por que acha que o povo africano, quanto mais buscar, né, adorá-lo, mais sofre? Quanto mais busca as coisas, mas nós sabemos e acompanhamos que muita gente, quando busca de coração aberto, acontecem as coisas positivamente. Então, gostaria de entender por que, o que houve, o que aconteceu, o que fez com que escrevesses essa letra. Não acha que escreveste olhando numa caixa fechada e não expandiste, porque muita gente hoje, quando invoca, inocentemente ou não, mas quando coloca o coração, as coisas acontecem, em nome de Cristo, as coisas acontecem, mas a letra diz o contrário. Obrigado. Matonto, una saquila tinge. O problema não é Jesus como pessoa. O problema é a ideologia. A ideologia é informação. A informação é conhecimento. E o conhecimento é poder. E o poder pode construir, pode destruir. Não te esqueça que vai falar, diz um adágio de que a construção vem da destruição. Você não constrói algo sem ter a ideologia da destruição. Você teve que destruir, ou para você construir é porque algo estava destruído. Então, continuando. Mas não vamos entrar naquela adágio, porque isso é uma outra conversa também. Porque aqui vamos filosofar mais um pouco. Você sabe que essa é a nossa praia. Então, respondendo à questão principal, né? Conhecimento é poder, e poder pode construir, também pode destruir. Ok? É o que se chama em Kikongo antigo. Kikongo antigo por quê? Vou explicar isso também lá em frente. O Kikongo tem várias variações. Tem os que chamam Kikongo do Zombo, né? Outro dia eu vou trazer aqui de forma bem organizada. Mas o Kikongo primordial, que falavam aqui nessas áreas do centro lá do Congo, que foi guardado, é o Mayombe. Mayombe? Não é uma localidade? Sim, o Kikongo de Mayombe. Não é as pessoas que vivem em Mayombe, todos são Mayombe. Nem todos que vivem em Mayombe são Mayombe. Não. Esse problema que aconteceu aqui no Congo de Antotela, no Mbanza Congo. Nem todos que viviam no Mbanza Congo eram Bakongo. Nem todos que falam Kikongo ou se identificam com as línguas de expressão de raiz do Kikongo são Bakongo. Bakongo é uma família. Mas não quero instante. Vou responder a questão. Ok? Então, essa filosofia ou essa ideologia de Jesus sendo Salvador
naturalmente destrói a essência humana. É aquilo que você disse. Há pessoas que pediram de coração e tiveram resposta. Pediram de coração e tiveram resposta, mas será que todo mundo que pede de coração não teve resposta? Não. Conhecemos pessoas, né? Eu conheço pessoalmente. Conheço pessoas, converso com pessoas. Então, conhecemos pessoas que, mesmo pedindo, não tiveram respostas. Mas algumas tiveram. Por quê? A própria natureza responde. Então não foi Jesus quem respondeu, porque Jesus é o bom amigo, é o bom pastor. Não é assim? Quem bater, ele abrirá. Quem pedir, se lhe dará. Quem? Não vem dizer não, é para aqueles que têm bom coração, não, para aqueles que rezam muito, não, é para aqueles... Aí há uma condição? Não. No capítulo 7 de Mateus, né? Não há nenhuma condição. Disse quem? Quem bater. Não, tem uma condição se bater. Se bateres. É quem? Se bateres. As pessoas estão a bater. Mas nem todos estão a ser respondidos, principalmente os africanos. Principalmente os africanos. Não estão a ser respondidos. Eu conheço pastores que estão em condições trágicas de saúde. Grandes pastores que têm mais de 20 anos de ministério. Que deram a vida pelo cristianismo. Mas é normal, porque o homem nasce e morre. Mas não dessa condição. Mas tem que saber algo. Os antigos ensinaram, e você sabe, lá no Zorro. No Zorro, quando uma pessoa morre nesse estado, por exemplo, estavas bem, de repente tem que te cortar a perna do nada, porque uma doença no pé, porque cabeça, não sei o que, confusão. Os mais velhos vão ter que sentar como é que é? Chota. Okay. Em português foi muito, mas é chota. Uhum. Chota é um lugar onde faz o julgamento do acontecimento. Okay. Por que aconteceu isso? Porque a família levou a informação ao Soba de que o nosso familiar estava bem até uns 2 dias atrás. Repentinamente ele caiu de coma e apagou. Então o Chota vai reunir, né? O Chota é o local, o Soba vai reunir com seu elenco para resolverem aquela situação. Com a pessoa acusada no meio. Julgamento. Em Kikongo, são bambenses, né? Uhum. Mas não são bambenses lá na dimensão espiritual. Não, mas isso também vou explicar, mas podemos continuar. Sim, podemos. Então eles resolviam aí para poderem entender por quê. E aquela pessoa tinha que confessar. Se não confessar, alguma coisa tinha que acontecer com ele, caso seja mesmo ele que fez tal coisa. Ok. Aí estamos a falar, então, a nossa sociedade é organizada. Você, por exemplo, no Congo de Atotela. Quem vai julgar é outro. Quem vai fazer expensão é outro. E quem vai te buscar também é outro. Quem vai te buscar? Acontece, até agora acontece. Não sei agora. Isso mostra praticamente que os mais velhos já sabiam o que é civilização. Organização. Eram civilizados. Eram organizados. Então, só para não fugir muito do ponto. Uhum. Você nota logo que essa tendência do que eu falei dos pastores, né, a passar situações trágicas. Normal? Não é normal. A forma como o africano morre com doenças não é normal. Porque senão não existiria pessoas com conhecimentos de folhas, de ervas, que têm ajudado muita gente a sair de situações difíceis de saúde. Mas das circunstâncias, Diba? Não, aqui na questão do julgamento. Não podemos associar tudo numa coisa só. Se nós falar das circunstâncias, nós vamos falar do julgamento. Estamos a julgar o presente. Sim. Estamos a julgar o presente. Um pastor que está gravemente, um irmão, né? Um pastor, por exemplo, que está gravemente doente. A igreja orou, não teve nenhuma solução. Aparece alguém, que não é de nenhuma religião, nada, entende apenas de um pouco da natureza, terra. Vou te ajudar para poder sair dessa situação. Ele diz que não. Eu, Jesus, já casei com Jesus. Não falam em lingala na bala isso. Já casei com Jesus. Mas não com ela isso. Mas não com ela isso. Eu casei com Jesus. Então, você está naquela situação, vamos te julgar, vamos te condenar. A geração que vem, talvez vai olhar a tua circunstância. Mas nós agora vamos fazer o quê?
Mas também a geração que vem, só para voltar um pouco atrás, só não vai te julgar se vês que as tuas circunstâncias ainda estavam assim favoráveis. Mas esse é outro ponto, vamos voltar lá. Então, esse pastor nessa situação, com essa fé toda, porque casou com Jesus, não aceita ser tratado e ele morre. Culpa de quem? É a ideologia de quem? De Jesus. Percebe? Qual a ideologia dele sobre Jesus? A ideologia dele sobre Jesus, porque ele foi colocado, é uma informação que lhe foi passada. Por isso que eu disse, não propriamente a pessoa de Jesus em si, Sim. mas a ideologia que foi passada. Porque muita gente leva informações nossas que nós não sabemos. Percebe? Quem tem boca, fala o que quiser. Não é assim? Nós não sabemos, mas estamos a falar da questão da ideologia de Jesus. A ideologia de Jesus levou a isso. Porque às vezes ele é de uma família. Eu já vi casos, deixa eu só dar aqui um pouco falar um pouco de algumas realidades que conhecemos, né? Sim, mas não se esqueça da pergunta. Sim, não vou. Já vi casos em que a pessoa, a situação dele tinha que resolver no mato. A mulher não estava a nascer, ele é evangelista. E que não estava a nascer porque o tio lá no mato não recebeu fato, não recebeu nada. E ele disse, o mais grave para mim não é o fato, mas eu não recebi informação que a filha está a fazer o quê? Quer dizer, você não respeitar a família da mãe, porque ela vive com a família do pai. Ah, não, mas a informação já chegou, então tio tem que aceitar. Começaram a orar bué, mulher para nascer, não nasce. Ora, a mulher não nasce. Procuraram soluções, né? Vieram ter conosco na altura. E eu olhei a situação deles, conversei com eles. Eu disse, tá vendo o problema? É mesmo o tio que está lá. Se vocês irem conversar com o tio e saber o que está lhe causando dor no coração, tudo que está fechado vai fazer o quê? Vai abrir. Ele é o chefe de família, ele é fumo, ele é que pensa pela família, ele é cabeça. Ele é o representante da família, ele é governador da família. O poder feminino que existe na tua família é representado por quem? Por ele. A alegria dele é a alegria da família, a tristeza dele é a tristeza de quê? Da família, porque ele não é um tio que abandonou a família, abandonou as coisas, não. Ele protege a família. E ele não soube que você casou. Então quer dizer que a família da mãe não conhece esse casamento. Quer dizer que você não pode, né, de acordo com a vossa tradição familiar, não pode dar continuidade. Você não pode dar. Sim, porque eles não conhecem esse casamento. Só conhecemos essas histórias. Bloqueado. Andaram a mãe de novo, porque acharam que o conselho que eu dei não valeu a pena, porque eles esperavam que chegasse aqui espírito, não sei o que não, ciência. Devemos entender que a vida é uma ciência, deve ser bem entendida. Às vezes a coisa é muito pequena. Às vezes parece pequena, mas é grande. Depois de um tempo voltaram de novo, que não viam a mesma solução. Eu disse, vocês têm que ir ter com o tio lá no mato. Devem ter com o vosso tio lá no mato, com o tio da mulher. Cheguem lá, conversem. Se ele também pedir multa, porque depende de cada família. Se ele pedir multa, paguem o quê? A multa. Os têm filho. Um neném recém-nascido, né? Muito novinho, mas tem filho. Então, é aí onde está a questão. Ele vai dizer que não, nós casamos com Jesus, então casamos com Jesus, então não ligamos essas coisas porque o pastor vai meter a mão, vai orar, vamos dar um envelope, vamos meter azeite, tudo vai passar. Quantas famílias estão nessa condição? Então daí perguntamos a Jesus e dissemos que será que você sabe que quanto mais oramos o teu nome, a coisa piora. Ou não vieste para os pretos, ou então ignoras quando os pretos oram. Só duas coisas. Porque nós somos amigos. Eu disse que nós somos amigos.
podem falar, não, o cristianismo que se pratica em África, né? Como um irmão disse, não, o cristianismo que se pratica em África não é o cristianismo. Então, todo esse ano, em África nunca se praticou o cristianismo. Nunca houve nem ser um cristão, no ponto de vista dele. E a igreja dele, a teologia dele que eles criaram, certo? Então, quer dizer, que você aprendeu o cristianismo com quem? Se a pessoa que te ensinou o cristianismo aprendeu com os que nunca souberam praticar, então você aprendeu com ele, você aprendeu com quem? Quem que te garante que o cristianismo é esse? São falácias. Existem pessoas puras de coração, né? Sem conhecimento, sem informação, que entraram nas religiões cristãs e não só, na busca mesmo de quê? De Deus, como eles ensinam, né? Na busca mesmo de Deus, da face de Deus. Como eu. Só não tenho a informação certa. Como eu. Percebe? Eu fui uma busca o caminho é esse aqui, eu preciso de entender a verdade. Por isso nós não criamos verdade, nós apenas questionamos o quê? A verdade. Algumas coisas vamos trazer do passado para o presente. Mas cada vez que vamos questionando a verdade, vamos fazendo o quê? Mudando as coisas. O problema está aí. Mesmo o que a ideologia cristã, né? Nesse caso, Jesus Cristo, não permite isso. As pessoas questionarem. A maioria dos que questionaram são pessoas que abriram a igreja dele, depois de abrir a igreja dele, começaram a mandar pedra nos outros. Ou começaram a se atirar das pedras. Mas dentro da igreja, ninguém questionava. Os que questionaram são tidos como grandes heróis, fundadores de religião, dentro da religião. Martinho Lutero, percebe? Questionou. Mas nós aqui, os africanos, quem está questionando? Porque se eles começarem a questionar, com as realidades que vivemos em África, se eles começarem a questionar, todos eles vão dar conta, sem sombra de dúvida, que o cristianismo não é para eles, é uma farsa. É impossível você dizer que não, a pessoa pode ser cristã e ser, por exemplo, seguir a tradição dele normalmente, né? Ser africano, ser Mukongo, vou dar exemplo, ser Mukongo ou ser Choco. Na mais essência de ser Choco. Porque hoje você voltou numa conversa, você se lembrou que eu afinal já fui iniciado. Não, eu sempre soube que sou iniciado. Ah, ok. Então, ok, obrigado. Porque, então, desculpa só, Diva, essa questão de sempre saber que sou iniciado é porque mesmo lá, os que estão lá, nem todos tiveram essa iniciação. ok. Porque para você ser iniciado, você tem que sair do seio da família. Ok. Há um período que compreende de 3 a 12 meses. Você vai ficar cativo num local que você não tem contato direto com sua família. E quando você estiver a sair do teu local, do Mukanda, para o rio tomar banho, se você ver a tua irmã lhe dar corrida, pancada na tua irmã, porque ela não pode te ver? Porque você está num processo de iniciação da sua vida. Nenhuma mulher deve te tocar, ninguém deve te faltar respeito, porque você é uma entidade. Quer dizer, você está sendo iniciado para a vida. Você está sendo iniciado para a vida, em todas as esferas. Todas as esferas. Por exemplo, aqui no Congo de Atotela, né? No Congo, vou falar o Congo, porque hoje em dia vocês fazem confusão também sobre o Congo de Atotela. Vamos daí falar sobre isso. Congo de Atotela também tem uma confusão aqui. As pessoas explicam que o Congo de Atotela é o centro da África, e tudo essa coisa. Mas nada a ver, porque vamos voltar onde? Na língua. Eu podes me tirar todos os livros, tudo, mas vou te pegar só na língua. Não estou a dizer que a pessoa está mentindo, essa está a falar a verdade. Não. Eu só vou te pegar na própria língua. Porque a própria língua vai nos voltar na quê? Na própria tradição. A língua vai nos voltar na tradição. Tem mais, fica à vontade. Ainda tem mais lá dentro. Vou me beber. Yeah. Então, É maruvo. yeah. Então, esse é o ponto, percebe? Agora, essa iniciação que você teve para a vida vai chegar, por exemplo, uma ideologia cristã e vai te dizer que não, essa iniciação não vale. Está errado. Está errado. Nos ensina então a viver. Não existe nem sequer uma única religião. Não existe nem sequer uma única religião. A não ser aquelas religiões tradicionais para aquele povo que inicia o homem para a vida.
Não tem. Vou perguntar, você chegou a ser diretor do business? É um business. Diretor do business de uma grande igreja. Agora vou perguntar, qual era a informação que vocês davam para as crianças? Por exemplo, para formar a criança para a vida, não é lhe ensinar a fazer uma profissão, porque formar a pessoa para a vida não é lhe meter pão na mesa, não é lhe ensinar profissão. A quem nós não vamos ensinar profissão, mas vai saber fazer alguma coisa. Que as pessoas nascem fazendo. Elas só aprendem no tempo e no quê? No espaço. Como elas devem aplicar, de acordo com o espaço em que eles estão e o tempo em que eles se encontram. E você hoje é engenheiro. Quando você morrer, se tiver que voltar mais, pode voltar mais como engenheiro. Mas se calhar numa era em que a tecnologia já está muito mais avançada. Então, quais são as coisas que hoje podemos falar? Não, o cristianismo nos ensinou isso para a vida. Não tem. Quer dizer que até agora a única formação para a vida é a família. Por que as nossas civilizações antigas, não vou usar o termo aldeia, porque nunca fomos aldeia, tínhamos cidade, se nunca mais nós tínhamos cidade. As nossas civilizações antigas, por que eles tinham essa tendência de ter um lugar de iniciação? Por que lá onde você, na Mukanda, onde você foi iniciado, nenhuma outra pessoa de fora pode ir ser iniciado? A não ser alguém que seja primeiramente quê? Choco. Certo ou errado? É correto. Na iniciação da Mukanda dos Bakongo, por exemplo, aqui eles falam o Quilongo, né? Temos o saca de anquento, que é brincadeira das mulheres. Usavam o termo brincadeira das mulheres, mas não é saca de anquento, mas é a escola de iniciação das mulheres. Percebe? É a escola de iniciação das mulheres. Tinha das mulheres, tinha dos rapazes. Ainda tem, alguns lugares que ainda tem. Ainda conserva esse lugar, essa tradição. Talvez não na sua própria essência, mas ainda tem. Por quê? Que você foi. Por que uma iniciação dessa, por exemplo, você não pode ser iniciado pelos Bacon? Porque não faz parte dos teus fundamentos. Percebe? Não faz parte dos teus fundamentos. Porque você choca primeiramente na tua família. A tua família te cria, te nasce e te cria, porque você não sai logo do berço dos pais e vai logo na Mukanda. Não. Você começa com os pais, recebe aquele afeto dos pais, até uma determinada fase da vida, te manda onde? Na Mukanda. Quer dizer que a primeira escola de iniciação, ou o primeiro ponto que se inicia a pessoa para a vida, para a sociedade, para a vida, para tudo, é que? É a família. É a família. Porque a família vai trabalhar. Por que a mãe é chamada de educadora? Quem passa mais tempo com os filhos? A maioria das vezes é a mãe. Certo? Então, por que a mãe é chamada de educadora? Porque o sangue que o filho tem a correr nas veias, os filhos têm a correr nas veias, é da mãe. Não, você me deixaste na dúvida. Pergunta. O sangue que corre nas veias dos filhos é da mãe. Okay. Não existiria um filho sem a presença do pai. Sim. Se o pai fizer teste de ADN... Certo. A questão do filho fazer DNA e sair o sangue do pai. Certo? Até onde eu sei. Biba é resultado da junção de uma mulher e um homem. Então posso considerar que Diba é 50% o sangue da sua mãe, é 50% o sangue do seu pai, porque houve uma junção. Mas o Diba está a me dizer que o sangue que corre na veia do filho é da mãe. É por isso e se fizermos o teste de ADN com o pai, vai dizer que o sangue que está nas veias, que corre nas veias do filho, do Diba, é o mesmo que corre nas veias. É o mesmo que corre nas veias de quem? Do pai.
Na ciência ancestral, entende uma coisa? Como é que se chama o cordão umbilical? No Kikongo é Nzinga. O cordão umbilical, o cordão mesmo umbilical. Não estou a falar criança que nasce com cordão umbilical. Eu estou a falar cordão umbilical. Alguém pode dizer, não, por exemplo, nós chamamos assim, mas no Kikongo, na base do Kikongo científico é Nzinga. Nzinga é aquele cordão umbilical. O que o cordão umbilical faz? O que cordão umbilical faz? Ele liga. Ok? Ele liga. Zinga. Sem o N. Zinga é o cordão umbilical. O que ele faz? Ele liga. Quem? O filho de quem? Da mãe. O que o filho recebe no cordão umbilical? Sabe o cordão umbilical serve como? Tá vendo o balão? Temos o balão, né? Temos a capa do balão. Nós pegamos o cordão, a bomba, e estamos a encher o balão. Você vê que o balão está cheio. Mas se colocou o balão cheio, é que? É o ar. É como o cordão umbilical. Na tradição, Congo. É como o cordão umbilical. Ok? O que significa? Esse teu corpo aqui para encher assim, foi o tempo que fez encher, né? Mas ele enche através das substâncias que você recebeu a partir de quê? Do ventre da mamãe. Por isso é que algumas pessoas dizem, ei, tem o mesmo corpo da mãe dele. Mesmo comendo mais que a mãe, porque a mãe também nasceu no tempo de guerra e não teve a oportunidade de comer muito. Você está comendo bem, está aí comprar as pizzas, não sei o que, pá. Comer bem, depende do contexto também. Mas está a comer bem. Mas não estás a sair do formato do corpo de quem? Por quê? Por quê? Estás a comer bem, mas não sais do formato do corpo pequeno da mãe. Quantos são? Muitos. Ok? Por quê? Por causa do cordão umbilical. Percebe? Por causa do cordão umbilical. Ele é como a bomba que encher o balão. O balão está a ficar cada vez mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio. O ar que está lá veio da bomba. Quer dizer que o teu corpo, para ganhar essa formatura toda, ele ganha por causa do cordão umbilical. E é no cordão umbilical onde você também recebe transfusão sanguínea. Os poucos porcentos que você tem do teu pai, que pode aparecer num teste de DNA, pode, e deve aparecer. Sabe por quê? Por causa do espermatozoide. Olha, eu não queria chegar. O espermatozoide não vem já formado com todas as características que um ser humano precisa quando entrar no ventre da mulher? Por que quando a semente você coloca no ventre da mulher? Uma semente. Coloca uma semente no ventre da mulher. Vai dar filho? Não. Percebe? Não vai dar filho. Pega a esperma, coloca na terra. Vai dar fruto? Não. Quer dizer que o esperma é para o órgão da mulher e a semente é para o órgão da terra. O princípio é o feminino, é o mesmo, né? Semear e brotar. O feijão é mesmo feijão. Mas ele, quando nasce pau de feijão, não é apenas pela influência do feijão, é pela terra. O filho é do pai e da mãe. Mas quem determina a linhagem é a mãe. Porque a mãe dá a maior porcentagem de todas as coisas que constituem o corpo. A água. Porque ela está a transformar, percebe? Ela está a transformar algo que era apenas líquido, vem numa carruagem líquida, certo? E ela transforma aquilo, é transformadora.
Como é que ela vai transformar? Depois dela transformar, ela mantém isso ligado por onde saiu. Através do quê? Do cordão umbilical. Por isso identifica-se a mãe, fala-se da mãe, ligado? Fala-se da mãe, ok? E a mãe é quem indica o pai. Verdade ou mentira? A mãe é quem indica o pai. Porque ela é quem sabe quem colocou lá. Por que ela está indicando o pai? Por que ela é quem sabe? Através do cordão umbilical. O cordão umbilical dele é que está ligado à criança. Então ela chega, esse é meu filho. Ninguém vai mudar nada no mundo. Ninguém vai trocar isso. Nem o Estado trocar isso. Esse é meu filho. Percebe? Todo mundo vai falar, é filho dele. Mas pode falar que você não é o pai. Quem vai duvidar? Ou está a ver aí porque teste de DNA, essas coisas todas. Mas quem vai duvidar? Tira esses DNA. Quem vai duvidar? Ninguém. Porque ela está falando, você não é o pai. Nem sei com fulano. Mas ela pode chegar assim e dizer assim, você é o pai. Mesmo que não é você, é aquele aí. Mas vocês vão duvidar? Hã? Não. Porque ela mantém o filho ligado através do cordão umbilical e indicou que o pai está aqui. Quer dizer, o que liga você como pai aos teus filhos, na verdade é a tua mulher. Percebe? 90%. Alguns podem dizer mais do que isso, mas eu vou usar a expressão 90%. Porque nós trabalhamos de acordo com a barra de um número. Vou falar 95, 98, não. Vou falar 90. Porque a última barra de 90 é 10. Vai fazer que é 100, certo? Vamos voltar de novo no 1. Então vou usar a barra dos 90, 80, 70, essa coisa. 90% da tua composição física é tua mãe. Por isso que os mais velhos disseram que o filho é de quem? Da mãe. No Congo de Antotela, né? No Congo de Antotela, eu vou dizer nos Bakongo, você na família do teu pai, você não pode ser chefe de família. Nunca vai ser. Por isso eles falaram assim, quem é o Mukongo? Eles disseram, o Mukongo é todo aquele que nasce de uma mulher. Mukongo. Se você nasceu de pai Mukongo apenas, você não vai ser considerado Mukongo. Porque Mukongo é todo aquele que nasce de quê? De mãe, Mukongo. Na família do teu pai, você é chamado Moana, filho. Eu também, Moana. Você é Moana. Mas o sobrinho do teu pai é Fumo. Ele é um líder, ele é um cabeça, tem que ser respeitado, porque ele um dia vai governar essa família. Ele é o chefe dessa família. Vocês são filhos. Você pode casar e ir embora, formar sua vida da tua forma. Mas esse aqui é líder da família. Ainda que formar família, vai continuar ligado a essa família. Através de quê? Do cordão umbilical. Então, na família do teu pai, você nunca vai ser fumo, nunca vai ser líder, nunca vai ser chefe de família. Por isso é que você nunca vai ser rei. Mas na família da tua mãe, você pode ser rei, pode ser fumo, pode ser líder, pode ser governador, pode ser tudo na família da tua mãe. Sabe o problema que houve? No problema do rei do Totila Nzengakuvo. No Totila Nzengakuvo. O que aconteceu? O filho dele, o Vemandinga, né? O Dom Afonso, né? Dom Afonso I, foi estudar com os europeus. Lá lhe ensinaram que a família é patriarcal. Família é você, teu pai e tua mãe. Se teu pai morre, você deve ficar no lugar do teu pai. Quando ele vem aqui, o pai morre. Dentro da Constituição do Congo de Atotela, quando o pai morre, o filho deve substituir o pai por um tempo. O mesmo aconteceu com o ancestral Nimi. Percebe? Deve substituir o teu pai por um tempo. Até a Constituição eleger um novo rei. A pessoa pensa a Constituição é o quê? A Constituição é familiar. O conselho. É o conselho, mas tornou grande. Por exemplo, o Mukongo para ele, todo mundo. Por isso é que você vê que o Mukongo para ele, todo Mukongo é família. Não importa onde você estiver, somos irmãos.
Ele se chegar aqui só vai se identificar, eu sou do clã X. Vão lhe mostrar, vem, tua família está aí. Porque todos vieram de um ancestral comum. Da mesma mãe. Estão ligados no mesmo cordão umbilical. Porque a linhagem é matriarcal. Agora o filho do rei chegou e disse que não. Meu pai morreu, eu tenho que governar. Automaticamente o que você vai fazer? Quando uma criança quer tirar o que do outro, e o pai não lhe proibiu que está errado, porque o pai não está lá para lhe falar que está errado, ou os ensinamentos que estão nele já é porque isso não é errado, o que ele vai fazer? Eu estou a tirar o que do outro. Vamos dar exemplo dos nossos irmãos, nossos filhos, os milhares, né? Os gatunos. O que acontece? Quando quer tirar o que do outro e o outro resiste? Partir a violência. Partir para a violência. É como aconteceu no Congo de Atotela. Você quer sentar no reino, quer sentar no trono, né? Quer sentar no trono. Mas o trono não é teu. O trono é do sobrinho do teu pai, porque o trono é matriarcal. O que você vai fazer? Partir para a violência. É assim que ele partiu para a violência. Com o apoio da Igreja Católica Romana, né? Com o apoio dos portugueses da Igreja Católica, o que aconteceu? Ele foi contra a família do seu pai. Por isso existe um adágio que diz, uma bengana que diz, Vembandinga, Toni Nuanissa, Nkanda de Baciande. Se você no Mayombe vai ouvir essa expressão, se você falar de Vembandinga, você vai falar, ei, Vembandinga, Toni Nuanissa, Nkanda de Baciande. O papai uma vez também falou isso aqui. Se te chamarem, Vembandinga, vou ter que entender já, Vembandinga, porque estou a combater a família do meu pai. Logo você derrubou os fundamentos do nosso povo, E os fundamentos do nosso povo são fundamentos espirituais. Quer dizer que para o nosso povo, todo chefe de família que não vem de uma linhagem matriarcal não é chefe de família. Filho do meu tio não pode ser chefe de família, filho do meu tio não pode assumir liderança dentro da família. Porque ele é filho, é meu filho. O pai dele pode me chamar de sobrinho, pode me chamar de irmão, porque todos nós estamos ligados no mesmo cordão umbilical. Mas o cordão umbilical dele é outro. É da mulher do meu tio. Por isso a mulher do meu tio pode me chamar também de marido. Por isso existem certas tradições, mesmo no Bakongo existem, que se o marido, se o teu tio morrer, né? Ou se você como mulher perder o marido, o esposo morre, se você for uma boa mulher, a família para o sangue não se espalhar, vão te dar para ser a mulher do sobrinho mais idôneo. Sobrinho mais velho com mais conhecimento, você vai ser a mulher dele. Pode ser a segunda, pode ser a terceira. Se não encontrar também com ninguém, pode ser a primeira. Isso aconteceu com a história de Tata Kimbang. Aquilo que nós estudamos, né? Que nós ouvimos. É o que aconteceu. Percebe? Então, isso acontece em vários povos. Por quê? Porque o sangue ele é matriarcal, a família tem um fundamento. Porque eu perguntei para alguém, então, você dizia que até no Zengaku morrer, tudo aqui era felicidade, alegria, éramos grandes potências. Quer dizer que os fundamentos espirituais, os fundamentos tradicionais estavam bem alicerçados, certo ou errado? Então, depois disso cair, por que vocês querem mudar os fundamentos? Por que querem mudar os fundamentos? Porque se você hoje, o que nos faz cair é sair de matriarcal para patriarcado, mas amanhã você vem me dizer que Deus te revelou, mas para nós dar continuidade naquilo que é o patriarcado. Qual é o Deus que te revelou? O mesmo Deus que deu os fundamentos que construíram o nosso povo? Acho que não. Seria ser contraditório. Deve ser contraditório. Deus muda? Não. Até onde eu sei, Deus não muda. Mas pode trabalhar de acordo às circunstâncias. Mas aí está a questão. Uhum. A própria Bíblia, quando vem fazer menção
aos ancestrais de um determinado integrante de uma família, diz que Deus de fulano, Deus de Beltrano, Deus de Cicrano. Nunca é Deus da fulana, Cicrana ou Beltrana. Agora, a pergunta é, os fundamentos foram matriarcais, atrás, depois de algum tempo mudou, ou alguém entendeu que tem que se mudar? Nós não somos o povo da Bíblia. Você é Choco, eu sou Wacom. Não, eu estou aqui a trazer uma realidade do maior livro que nos rege. Sim, eu já entendi. Por isso é que eu disse, nós não somos o povo da Bíblia. A Bíblia pode até, como alguns historiadores dizem, tem a nossa história, né? Tem sinais que mostram a nossa história, mas devemos saber aquilo que eu expliquei no princípio da gravação, né? Ou do programa. Cada povo é um povo. Cada tempo é também um tempo. Aquele povo que está lá na Bíblia, se retratar lá na Bíblia, que não somos nós, é um outro povo. Eles seguem o patriarcado. É por isso uma vez eu disse, as pessoas dizem que Jesus não é filho de José. E não é mesmo? Não é filho de José. É filho de quem? De Maria. Epa, vamos questionar. Não vamos aceitar, só vamos questionar. Não estamos a contradizer nenhuma religião, mas estamos a questionar. Então Jesus é leão da tribo de quê? De Judá. De Judá. Judá é tribo de quem? De Davi. Quer dizer que o rei, para liderar Israel, tem que nascer da casa de quem? De Davi. De Davi. Logo, Israel não aceita que um filho bastardo lidere. Porque é um estrangeiro liderando o quê? Israel. Certo ou errado? Fato. Ok. Se Jesus não é filho de José, só de Maria. Porque Maria não é da tribo de Judá. Quem é de Judá é José. Maria não é da tribo de Judá. E outra coisa, os próprios judeus da Bíblia, que está aí retratado na Bíblia, não são matriarcais, são patriarcais. Ok? Então, Maria não é de Judá, quem é de Judá é José. E a própria Bíblia, na genealogia de Jesus, em Mateus, no final diz, fulano teve fulana, fulano teve fulano, e José teve Jesus, que sua mulher Maria lhe deu. José teve Jesus, que sua mulher Maria lhe deu. Isso significa o quê? Que ênfase aí da genealogia não está em Maria, está em José. Vamos ignorar a questão de que, vamos tirar a questão de que as pessoas não sabiam que Jesus é filho de só de Maria, porque só José que sabia e tinha que assumir o babulho, como falamos aqui na banda, o babulho, a paternidade. Ok. Mas espiritualmente falando, de acordo com os fundamentos espirituais daquele povo, que começa lá, não sei se é com Jacó, né? E vai descendo, tem fundamentos deles espirituais. Os fundamentos espirituais não podem ser abalados só assim. De acordo com os fundamentos espirituais de Israel, Jesus não é da linhagem de Davi. Para. Estás a me dizer que Jesus é um intruso? Olhando nessa perspectiva, estás a dizer que Jesus... As pessoas não questionam. Sim, eu tenho que questionar mediante o que eu estou a ouvir. Sim. Neste caso, Jesus é um Há duas coisas aí. Ou Jesus é um intruso, ou Jesus é filho de José. Não, mas não pode ser filho de José. Por quê? Porque diz que Maria deu filho a José, deu Jesus a José. Ou seja, se o José não teve que fazer um esforço para tirar da sua Kundalini o espermatozoide para gerar Jesus... Fala mesmo que com o Selemboma. Esses Kundalini, essa língua aqui, não sabemos, Selemboma. Se não tirou o Selemboma da sua coluna para gerar Jesus, significa que Jesus é um intruso.
Foi você que falou. Não, calma. Eu estou aqui a falar isso. Eu estou aqui a falar isso mediante O que eu a disse? narração. Ok. Ou seja, se ele não vem da origem patriarcal, porque Jesus ou José era patriarcal, olhando na sua linhagem, e a Maria veio entrar na família, e José não fez um esforço para gerar Jesus, então Jesus é um estrangeiro. Vou te responder dentro da tua própria questão e da tua própria resposta. Da pergunta. Da tua pergunta, obrigado. O reino é quem? O reino de Israel é patriarcal. Porque fala-se de filho de Davi. Davi foi filho de Jessé. Não? Foram buscar Davi na casa de quem? De Jessé. Não se falou da mãe de Davi. Falou-se de Jessé. Porque Jessé era da casa de quem? De Judá. Era da tribo de Judá. E era neto? Era neto de Jacó. Quer dizer, os fundamentos espirituais de acordo com o próprio Jacó, de acordo com o próprio patriarca Jacó, vou dizer o termo ancestral, o ancião Jacó. Quando ele começou a erguer os fundamentos espirituais, ele disse para cada filho o que ele é. Ele não falou propriamente o que cada filho só tinha que fazer, ele conhecia os filhos dele. Ele não falou só por falar, não é como se tivesse só lhes dar poder, não. Por exemplo, Simeão, nem Simeão que foi se vingar quando estupraram a irmã dele. E nem Simeão que trata da guerra. Por que Simeão que foi se vingar? Porque José sabia que está no signo astrológico dele, por isso é que ele depois, quando Simeão fez aquilo, ele admirou, não admirou pelo que Simeão, pela atitude do Simeão, admirou a grandeza do que Simeão é capaz de fazer. Porque uma pessoa, quando um destino não é bem orientado, uma pessoa comete muitos erros, porque poder sem conhecimento é que é perigoso. É fatal. Yeah. Ok? Ele já sabia que Simeão tem isso no signo astrológico dele. E no físico dele, olhando quem foi a mãe também de Simeão, nesse caso, olhou e disse, você vai tratar do exército de Israel. E chegou também para Judá, falou também Judá a mesma coisa. Rubem também falou outra coisa, mesma coisa não exatamente, mas cada coisa que é dele, né? Cada palavra de interrogação, alguma coisa como diz. Rubem também falou outra coisa, José também falou outra coisa. E os filhos que começaram a nascer naquelas famílias, nos filhos dos filhos dele, começaram a guardar essas características que vêm do signo astrológico e se manifestam num signo físico. Qual é a característica que eles começaram a guardar? Estava guardado através de quê? Em poucas palavras, DNA. Ok? Em poucas palavras, DNA. Aí a Maria ainda não existe. Aí Maria não existe. Estamos a falar dos fundamentos espirituais, do povo de Israel. Seguem a linhagem, seguem o patriarcado. Eles seguem o patriarcado e o patriarcado, o sistema patriarcado é que determina o que cada um deve fazer. Qual a função que ele deve exercer na sociedade. Quer dizer, tem que ser filho daquela casa. Ele tem que ser filho daquela casa. Ok? Chegou no tempo de Davi. Davi era filho de Jessé, e Jessé era da casa de quem? De Judá, da tribo de Judá. Porque o Samuel, que foi profeta, né, que foi colocar o azeite no Davi, era da casa de quem? De Levi. Porque o pai dele, Peniel, acho que é isso, né? Nunca mais lembro da vida. Peniel, que era da casa de quem? De Levi. Percebe? Vou te buscar para você entender bem. Então, desceu no Davi, continua a descer nos filhos dele. Quando um rei subia no poder, não vindo da casa de Judá, é porque a política estava a ser influenciada pelos externos, estrangeiros. Estão entendendo onde é que nós estamos a chegar? Quando o poder voltar de novo no filho de Israel, pegavam um judeu, tem que liderar. Continua a descer, até chegar no tempo de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Leão da tribo de Judá.
rei dos judeus. judeus. De falar isso, você é o rei dos judeus, ele disse, oh, não foi eu que falei, você que está a falar. Falou no Pilatos, né? Você que está a falar. Por que ele disse você que está a falar? Em poucas palavras, está a dizer que é a verdade. Você está a confirmar, porque você sabe que para liderar os judeus, tem que vir da casa de quê? De Judá. E o que vai identificar que esse aqui é o líder da casa de Judá? É o signo astrológico. Porque o rei nasce com duas coisas principais: sabedoria e poder. Não é esses nossos reis que estão a ver agora, só rei, não. Não é esse aqui. Não tem esse tipo de reinado, não. Sabedoria e poder. Percebe? E aí vem a linhagem por trás. A linhagem que identifica que, esse é nosso. Mas são muitos que nasceram nessa linhagem. Então o que vai mostrar que não? Entre esses, muito é ele. A própria história de Davi explica isso. Davi tinha muitos filhos. Mais velhos, guerreiros que iam para a guerra. Quando enfrentou Golias, não tinha muitos irmãos dele lá. Tinha lá irmão deles. Mais forte que ele. Mas por que Samuel disse, não são esses daqui? O Senhor Deus de Israel, ele mandou só no outro. Então dele, ele manda chamar. Por causa de quê? O signo astrológico. Quando Jesus nasceu, viu-se que a estrela. Vieram magos e disseram que vimos a estrela, vimos o signo astrológico do rei dos judeus. Judá, signo físico. DNA. Vimos a estrela do rei dos judeus. Percebe? Quer dizer que na carne o que identifica como signo é o clã. No invisível que identifica quem você é a estrela. A estrela. Está lá na Bíblia. Não lê bem. Não passar aquela parte. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso é mesmo novo. Depois corta para o TikTok. É novo. Mas novo para quem não lê, para quem não pergunta. A informação está lá. Agora, chegou para Jesus, como estamos a dizer, filho de Davi. Ok? Filho de Davi. Ele chama filho de Davi por quê? Porque o José é da casa de quem? De Davi. Nem assim está na Bíblia. Porque José é da casa de Davi. Agora, ou Maria teria que ser da casa de Judá, ou a Maria teria que ser da casa de Judá. Mas vem outro pormenor. Eles não são matriarcais, eles são patriarcais. Aí está a questão. Ainda que Maria fosse da casa de Judá e casasse com José, eles são patriarcais. E aí voltamos de novo no ponto. Aí só pode dizer, não, vamos ignorar, não, mas as pessoas não sabiam. Então, Deus criou assim para ninguém saber, para Jesus se identificar como filho de Davi. Tá bom. Ninguém pode saber. A própria Bíblia diz que você pode se esconder dos homens, mas nunca vai se esconder de quem? De Deus. Quem deu os fundamentos espirituais do povo de Israel? Não foi o próprio Yod-Re Van Re? O YHWH, o nome que não pode ter produzido, Yahweh, né? Não foi ele quem deu os fundamentos espirituais? O que ele falou sobre os estrangeiros? Você pode receber estrangeiro, depois de receber o estrangeiro, vai ficar um tempo convosco, depois pode lhe dar nacionalidade. Mas há coisas que o estrangeiro não podia fazer, porque não é filho daquela terra. Não podia exercer sacerdócio. Enfim, não pode governar. Não pode governar. O próprio Jesus se encontrou com a mulher samaritana. A mulher samaritana disse, nosso pai, Jacó, nós também somos filhos de Jacó. Percebe? Está a dizer que nós também somos filhos de quem? De Jacó. Nosso pai Jacó é que traçou, que cavou isso aqui. Não sei o que ela disse. Talvez estou em erro. É mesmo assim. Sobre o poço. Ok. Mas o que Jesus disse? Vocês não conhecem nada. A salvação vem dos judeus. Você não é filho de Jacó, mas você não é de Judá. Você é filho de Jacó. Você é irmão do povo de Israel. Os samaritanos são uma mistura de uma parte de Israel com um outro povo, acho que persa, alguma coisa ali, como diz a história, sírio, uma coisa dessa. É meio persa. Yeah.
Mas não disse, vocês não são judeus. Podem ser filhos de Jacó. Vocês não são judeus. Por quê? Porque na cor dos fundamentos espirituais, que são os fundamentos físicos que regem a linhagem, vocês não vieram de Judá. Então a salvação não pode vir de vocês. Ainda que vocês se introduzirem como intruso, dizer que os samaritanos são judeus. Porque muitos samaritanos também foram filhos de outros filhos de Israel, mas não são judeus. Logo o próprio Jesus está a mostrar que o fundamento espiritual influencia o fundamento material. E o material explica o quê? O espiritual. Está a mostrar logo que ninguém pode governar, ninguém pode sair como leão de Judá ou líder de Judá, se não tiver sangue judeu. Se não for filho de judeu, se o pai dele, biológico, não for judeu, caso contrário, ele é um agregado. Ponto. Tem que vir do pai. Do sangue. Do pai. Do pai. Não, provavelmente no pai, no sangue. Estão a falar do pai. Certo. Porque os fundamentos deles espirituais são patriarcais e eles sabem por que é patriarcais. Certo. Olhando nessa perspectiva, que vem do pai, onde é que sai? Onde é que vem o José? Quando as pessoas começaram a questionar a religião, seja qual for a religião, antes de nós aceitar a religião, devemos questionar elas. Não porque nós aceitamos que elas não têm a verdade, não. Mas porque o ser humano deve questionar. Para saber se posicionar. A ninguém pode ser tirado a liberdade de questionar. Porque o homem vive entre três partes, entre três divisões, passado, presente e futuro. E a única coisa que o homem tem como liberdade no passado, presente e futuro é questionar. Porque você no presente já não consegue voltar nas coisas do passado, você não tem essa liberdade. Mas pode questionar por que aquilo aconteceu. Por que aquilo aconteceu? Você tem essa liberdade de questionar. Mas você não tem liberdade de voltar mais lá. Percebe? Então, quando os homens começarem a questionar, eles vão saber de muita coisa. José sai de onde? É filho de quem? Mas a própria Bíblia diz que ele é filho de quem? De Davi, é da casa de Davi. É filho de Jacó, um dos Jacó, né? Um dos descendentes de Davi, da linhagem de Judá, né? Você chamou o quê? Jacó. Então ele nasce naquela linhagem. Porque está escrito lá que ele é filho de quem? De Jacó. Não Jacó, o avô, o pai, sim. Mas na linhagem. E Jacó é da casa de quem? De Davi. A sua mulher Maria lhe deu Jesus. Então Jesus não podia sair a afirmar que ele é leão da tribo de Judá. Não pode sair a afirmar que ele é leão da tribo de Judá, porque se ele não tivesse o sangue se ele não tivesse como eu vou falar, a linhagem, se ele não tivesse o DNA, linhagem genealógica, né? Vamos falar de linhagem genealógica. Genealogia é sangue. Eu não sei se pensam que genealogia que está lá, a genealogia de Jesus, caiu para José. Genealogia de Jesus caiu para o último nome que citam aqui. É José. Se fosse só algo que Jesus só foi adotado, não seria genealogia, seria agregação. Jesus foi agregado. Mas quando você fala genealogia, quer dizer que Jesus, que ele nasceu em José. Não, fala em palavras miúdas. Não agregado, Jesus foi adotado. Jesus foi adotado. Percebe? Mas agora aí está a questão. E Jesus não foi adotado? Oh, eu estava aqui. A Bíblia diz que é genealogia. Genealogia. Sim, mas essa genealogia, se olharmos em palavras miúdas, nós sabemos que José não gerou Jesus. Então, em algum momento do tempo, a Maria e a sua ancestralidade fazia parte ou faz parte da genealogia onde Jesus viria. Logo, conforme o Diba disse, para o sangue não se espalhar para outras famílias, então aí o destino juntou Maria e José, porque é assim que tinha que acontecer. Mas em palavras miúdas, novamente digo, Jesus não é filho de José. Não. A Bíblia diz que Jesus é resultado de uma gravidez do Espírito.
Sim, mas esse espírito não é José. E seria mais fácil até de falar que Jesus era mulher, ou Jesus é filho do irmão de José, ou seja, Maria estava grávida do irmão de José e José assumiu porque o irmão morreu. Aí teria um pouco mais fácil. Só que esse irmão também não existe. Agora aí nos dizem que Jesus é filho do Espírito e que sua mãe é Maria, mas o marido de sua mãe é José. Logo, Jesus não é filho de José. Então, Jesus não é o leão da tribo de Judá. Por isso é que você vê que judeus mais estudados na matéria, dois tipos de judeus mais estudados na matéria, uns afirmam claramente que Jesus é filho de José, aquela toda a história foi criada pela Igreja Católica Romana, mas porque é mesmo filho de José, Joseph, acho que é assim que chama, Joseph. E outros afirmam categoricamente que Jesus não é o Messias. Nunca ouviram isso? Já, né? Sim, sim. Outros afirmam categoricamente que Jesus não é o Messias. Por N motivos. Alguns vão no lado mais divino, não cumpriu essa promessa, não cumpriu aquela promessa. Mas os mais estudados a fundo entendem que o Talmud que é a tradição judaica. Eles dizem que Jesus não é o Messias por um simples motivo. Messias é um título que a primeira pessoa que carregou foi Davi. No Talmud, o Messias é Davi. Por isso é que falaram que o que vai vir da casa de Davi é filho de Davi, quer dizer, é semelhante a quem? A Davi. O que Davi fez? Estruturou, juntou o povo, deu paz a Israel. Então o Messias vai vir cumprir a mesma função. E uma coisa, para ser filho de Davi, tem que vir da linhagem de quê? De Davi. Por isso é que muitos desses estudados dizem que Jesus tem que vir da linhagem de Salomão, da tribo de Judá. Porque o filho de Davi, com signo astrológico mais ativo, foi quem? Foi Salomão. Estamos a falar sabedoria e poder. Signo astrológico, sabedoria e poder. Quem garante isso aqui? É a linha? Então Salomão está aprovado para ser rei. Mas Jesus, se nós estudar a fundo, não. Tudo bem onde já estamos a sair. O próprio Jesus, da apresentação dele como rei, já é duvidosa. Mas quer vir nos ensinar nós aqui, que já saímos em família estruturadamente organizada. Não estou falando de Jesus diretamente ferindo a pessoa de Jesus, a imagem de Jesus. Mas falando da ideologia. Quer vir nos ensinar nós aqui como é que deve se viver de forma estruturada. Porque os próprios fundamentos espirituais dados por Jeová, ou por Yahweh, alguns não aceitam Jeová, por Yahweh ou Yahvé, ou Yod Re Van Re, vou usar essa expressão, dada por Yod Re Van Re, condena a forma de Jesus ser rei. Em poucas palavras, não aceito. Jesus é um tipo de Vembanzinga. E luta pelo poder. Certo, por isso é que a igreja ocidental, né, apresenta Vembanzinga como herói dos negros. A igreja católica faz isso. Apresenta Vembanzinga como herói dos negros. É a primeira pessoa que civilizou os africanos. Mediante os ensinamentos deles. Ok, estamos entendendo onde é que estamos? De acordo com o ensinamento dele, Vembanzinga é a primeira pessoa que civilizou os africanos. Ele que desenvolveu. Eu já cheguei a ver alguém dizer, um escritor de assuntos africanos, disse que Vembanzinga é quem desenvolveu Mandia Congo. Construiu escolas, universidades. Falei, é o conceito da escola. Olha o que a civilização nos trouxe. Vê as nossas irmãs como é que vestem. Vê as nossas irmãs, vê os nossos hospitais como é que estão cheios. É a civilização, é fruto da civilização. A dita civilização. Essa estrutura familiar de quem governa, quem deixa de governar, é que falamos aqui, né? Os Congos conhecem, os Choco conhecem. E quem lidera a família é o tio. Certo ou errado? É o tio. Por quê? Porque nós somos matriarcais. Então, um patriarcal não pode vir nos ensinar. E depois alguns dizem, não, a espiritualidade não tem nada a ver com isso, com dogmas, com crenças, com cultura, com ciências. A espiritualidade está na essência do ser humano, é algo muito mais além. Algumas pessoas podem até afirmar isso, mas não condiz com a verdade.
Porque quando você fala de essência, você fala de signo astrológico. Ok? Você fala de signo astrológico. Mas esse signo astrológico também, esse signo astrológico também, vai ser influenciado pelo signo físico, que é o teu sangue. Por isso é que se fala sobre linhagem, fala sobre clã, fala sobre tribo, fala sobre família. O teu sangue vai influenciar no teu comportamento. Porque a tua mãe é lua. E nem é lua que dita as emoções, nem é lua que determina os meses. Hã? É a lua. Mas esse também é outro parágrafo. Mas, então, nesse caso, Jesus não é o rei dos judeus. Então, os judeus estudados que dizem isso têm razão dele. Dizer que Jesus é uma farsa. Dizer que Jesus é uma farsa, eles têm razão dele. Está percebendo? Então, o cristianismo não tem base para se impor na nossa tradição, na nossa cultura. Por isso que no final eles só discutem já fé. Não! Jesus é o Senhor. No final de tudo, Jesus é isso. No final de tudo, nós acreditamos nisso, porque se for para apresentar bases... Eu fui convidado uma vez numa atividade com os mestres, os ditos mestres da teologia cristã, que estudam assuntos africanos e tal. Apresentaram a história, um pouco das crenças africanas. No final disse, olha, essas crenças africanas que vocês apresentaram, muitas delas não condizem com a verdade. Por quê? Porque muitas das coisas que nós falamos hoje que é tradição, não são tradição, são distorcimentos de algumas pessoas que foram ao longo do tempo distorcendo a tradição. A tradição tem seus fundamentos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, por exemplo, é difícil eles se perderem. Por quê? Por causa dos fundamentos espirituais da sua tradição. Porque basta eles olharem assim, a quem se perdeu um pouco, basta voltarem. O próprio Jeremias, penso que Jeremias 17, tem uma passagem que ele diz isso. Se um povo estiver andando num caminho e estiver perdido, ele deve olhar para os caminhos antigos. Mas só se lê, né? Essa parte só se lê. Só se lê. Se você estiver perdido numa estrada e você perceber que essa estrada é nova, para você voltar em caminho a casa, tens que olhar para os caminhos antigos. Os caminhos antigos é o caminho que os que vieram, fizeram. E deixaram. Então esse caminho é que vai te levar até a casa. Percebe? Nós não conseguimos pensar até nesse nível. O caminho antigo é que pode nos mostrar onde é que nós nos perdemos e onde é que nós devemos chegar. Só o caminho antigo, mais nenhum outro caminho. Só são os caminhos antigos. E aquilo que vamos voltar de novo a dizer que o que nos leva na tradição, ou no caminho antigo, é a oralidade. E qual é o elemento-chave da oralidade? É a língua. Estás a querer dizer, Diba, que a revolução é o passado. A revolução é passado. A revolução é passado, não existe revolução nova. A revolução é passado, todos os irmãos que tentaram fazer algum tipo de revolução falharam por quê? Não visitaram. Não tem caminho para nos levar. Nós não somos apenas pessoas que estamos aqui em carne e osso, somos pessoas astrológicas. Vimos a história do rei dos judeus. O rei dos judeus viveu a vida dele, mas no final, para ele ter paz no destino dele e morrer, apesar das circunstâncias, mas a morte aceita dentro do teu signo astrológico pesa menos, porque você morre com uma consciência de que venci. Consegui. O que ele teve que fazer? Ele teve que voltar no passado, voltar nas profecias. O próprio Salomão, o próprio Samuel, teve que voltar nas profecias, como é que a mãe ele teve, tudo isso. Percebe? Não existe revolução sem passado. Revolução é passado. Revolução é passado e nós precisamos questionar o passado. Nós não podemos aceitar tudo no passado. É aquilo que falamos. No passado, cada um que teve boca falou o que ele quer. Mas devemos questionar o passado. É que nós não criamos religião. Nós não criamos religião. Nós só estamos a questionar o quê? O passado. Percebe?
Nós não criamos nenhum tipo de religião. Só estamos a questionar o passado. A religião não se cria. Todo tipo de criação religiosa que vai contra os princípios, os fundamentos tradicionais, já expliquei, são fundamentos espirituais. São fundamentos espirituais porque nenhuma sociedade se funda, nenhuma sociedade se ergue sem fundamentos espirituais. E todos nós sabemos, é dito que o Congo de Antotela, né, como chamam Império do Congo, Reino do Congo, foi o maior império da África na era medieval. E se chegou a ser o maior império da África, alguns historiadores até chegam a dizer do mundo, por ser da África do mundo. Ser da África do mundo. É o berço, sim. É o do mundo. Por isso, na própria história que não se conta, quando os portugueses chegaram aqui, a proposta que eles fizeram ao rei de Zengakufu era que tu não és só o rei daqui, és o rei do mundo, és o governador do mundo. Por isso nós temos que te levar lá na nossa terra para te apresentar que encontramos o governador de quê? Do mundo. Mas temos que te apresentar com um nome que corresponde lá para eles poderem entender. Começou já com Dom. Então tem que te batizar com Dom João primeiro. Tem que te batizar assim. Nem a Cuba aceitou bater, mas o que levou a aceitar bater? Lhe forçaram a não lhe trabalhar espiritualmente. Cheio. Não está brincando, né? Eles encontraram o Congo de Antotela bem estruturado. A primeira coisa que eles tiveram que fazer para poder entrar nessa família é de estruturar a família. A própria Bíblia diz: mata o pastor que as ovelhas farão o quê? Se dispersarão. Quem segura a família? É o rei, é o líder, não é o chefe da família. O fumo, ligado? É o fumo. Se você desestruturar o Kinfumo que é a estrutura de liderança, se você desestruturar o Kinfumo, você vai impor qualquer tipo de ideologia que você quiser. É tipo numa casa não tem pai, mãe para poder colocar leis. Cada filho vai fazer o que ele quiser. É isso que aconteceu aqui no Congo de Antotela. Não nós temos fundamentos espirituais que fecham que nós construíssemos o que é nosso. E esse todo o tempo desde que a família foi construída, vou usar o termo família porque para nós é família, não falamos de reino, falamos de família. Um canda, ok? É família. Desde que a família foi construída, foi constituída, os três ancestrais principais que vieram dos ancestrais Nimi e Ndinga, e nasceram os três ancestrais principais que deram origem, quer dizer, a família está a ser construída. Por isso é que, se você ir no Kimayome, na língua Mayome, né? Que como o Mayome, ou mesmo lá no Mayome, algumas tradições, eles vão te dizer que Nimi era chamado de Ntinu Muyumbi. Ntinu Muyumbi significa o quê? Ntinu não é bem rei, mas vamos usar a expressão rei para fazer entender, ok? Rei, Ntinu rei. Muyumbi quer dizer construtor. Maçom. Tá entendendo? Agora ele construiu como? Com quais fundamentos? Porque para você construir tem que fazer o quê? Por que Nimi era... Eita, vamos acabar aqui. Por que Nimi... Vai terminar essa que eu vou responder no próximo programa. Por que Nimi foi chamado de rei construtor? Esse construtor é do francês maçom. Por que foi chamado de rei construtor? Vamos falar sobre a maçonaria, vamos explicar sobre a maçonaria e vamos explicar sobre o rei construtor Nimi Alukene, que posteriormente passou a ser chamado de Nimi Congo, Ntinu Muyumbi, que é o rei construtor, e vamos explicar sobre por que a maçonaria não pode nos construir, porque nós temos os nossos próprios fundamentos.